Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com um tema muito interessante. Eu sou a professora Tatiane, professora de Educação Socioemocional do 6º ao 9º ano e professora de Projeto de Vida do 1º ano do ensino médio, aqui do Colégio Metropolitano. E hoje eu trouxe para conversar aqui com a gente as minhas amorecentes, né? Lindas, maravilhosas. Para nós falarmos sobre soft skills. Esse é um tema que foi trabalhado durante quase todo o ano nas aulas de projeto de vida, onde nós fomos desenvolver as soft skills. Então vamos lá conhecer um pouquinho do que são as soft skills. Eu gostaria primeiro que vocês, meninas, se apresentassem. Eu sou a Evelyn, eu tenho 16 anos e estou no 1º ano do ensino médio no Colégio Metropolitano. Eu sou a Júlia, tenho 16 anos, estou no 1º ano do Colégio Metropolitano. Eu sou a Laura, tenho 16 anos e estudo aqui no Colégio Metropolitano no 1º ano. Nós estudamos o assunto de soft skills baseado nesse livro, Soft Skills Teens, da Lucedile Antunes. A Lucedile trabalha soft skills no mercado de trabalho com multinacionais, com grandes empresas, e lançou o livro Teens. E eu achei muito interessante e tudo a ver com o conteúdo de projeto de vida. Então eu trouxe para os alunos e nós desenvolvemos todo o nosso trabalho. E aí, meninas, eu gostaria que vocês me dissessem, quando vocês ouviram a primeira vez o termo soft skills, o que passou pela cabeça de vocês? Eu fiquei sem imaginar, mas sendo sincera, eu achei que era uma coisa fofa, assim, uma coisa soft. Legal, uma coisa soft, uma coisa assim, uma coisa leve. Eu não achei igual a Evelyn, mas achei que fosse uma coisa mais relacionada ao nosso crescimento mesmo. Como sempre, a Tati traz coisas, né, para nossa evolução, então achei que era isso, mas uma atividade. Eu achei... Não tinha muita ideia do que era, eu achei... Basicamente foi uma mistura do que a Laura falou com o que a Eva. Uma coisa fofa, mas que também fosse importante para o nosso segmento no futuro. Ótimo! E aí a gente descobriu muita coisa interessante, né? No decorrer das aulas. Sim. E aí, meninas, agora me conta, o que vocês já perceberam das soft skills no dia a dia de vocês? Qual foi, assim, vocês tiveram algum desafio com as soft skills? Me conta um pouquinho de como que foi. Eu acho que todos nós temos habilidades, né? A aprender e a melhorar. Então, eu percebi que falta algumas habilidades, algumas soft skills na minha vida e que eu tenho algumas que elas podem melhorar ou mantê-las. Eu acho que isso foi muito importante. Muito bem, e você, Júlia? Já quando você apresentou as soft skills, né? Quais eram as soft skills? Eu percebi que eu já tive que controlar, digamos assim, e que eu já precisei de muitas delas, principalmente no passado. Até hoje em dia a gente usa muito, né? Então foi um desafio para saber o que era e tentar conciliar hoje em dia. Ótimo. E você, Evelyn? Eu tenho muito problema nas resoluções de problemas. Então, acho que essa foi a que mais... Porque eu tenho facilidade em resolver problemas dos outros, mas o meu mesmo eu não consigo resolver. Eu fico parada lá. E o autoconhecimento, que está muito ligado também. Porque eu acho que para você resolver um problema seu, assim, você precisa se conhecer melhor para saber qual a melhor opção que você tem que tomar para você, né? Então, é a base, né? É a base, exatamente. Então, já deu para entender um pouquinho aí do que se trata soft skills? Soft skills, gente, são as habilidades que nós precisamos desenvolver na nossa vida, para a gente ter melhores relações, para a gente se posicionar melhor no mercado de trabalho. E os meninos, as meninas estão aí no 1º ano do ensino médio, estão se preparando para esse mercado de trabalho. Então, nós trabalhamos 26 habilidades, 26 soft skills durante todo o ano. E elas tivemos momentos assim muito interessantes, né, Laura? Onde elas travavam.
porque eu fui trazendo atividades, provocando a reflexão. Então, a gente começa com uma tomada de consciência, para depois ir aprofundando no autoconhecimento. E então, foi bem interessante. E tiveram momentos que as meninas travaram, né? Entravam em desespero. Disse, eu não me conheço. Você pode falar um pouquinho, Laura, pra gente dessa experiência? Uma atividade, né, que você passou pra gente sobre, né, sobre as soft skills, sobre se conhecer, perguntas pessoais. E eu não sabia responder nenhuma. Acho que eram 5 perguntas, não lembro. Isso. E quase todas as atividades, na verdade, né? Mas nessa específica, né? E eu não sabia responder. Eu sabia só perguntar, tipo, meus amigos que estavam do meu lado, pra Evelyn, principalmente, né, que mais me conhece. Como que eu sou assim? Tipo, eu não sabia, só eu comigo mesma, eu não sabia. Eu não tenho esse conhecimento de mim mesmo. E eu tive que perguntar. Eu falei, Tati, gente, mas tá errado, né? O certo é eu me conhecer. Que é a autoconfiança e o autoconhecimento, né? E eu não tinha. E aí eu falava, gente, me ajuda, que eu não sei. Eu falei, não tá certo. Eu falei com a Tati, ela, né, foi me ajudando. E eu acho que desde quando a gente começou esse trabalho com a Soft Skills, eu acredito que eu evolui bastante. Tenho que evoluir mais, né, que sempre tem, mas é muito importante. A Soft Skills é muito importante na nossa vida, né, nosso desenvolvimento. E é um processo, né? A gente não muda de uma hora para outra. É um processo. Você tem alguma experiência, Evelyn, para contar? Com as atividades também, assim, as atividades e o dia a dia, bastante, assim. As atividades era mais, eu perguntava, igual a Laura, perguntava muito pra ela, assim, vamos supor, qual o problema que eu tenho que eu não consigo Resolver. Resolver assim, que eu tenho mais dificuldade, uma coisa assim, a própria Laura. Qual problema eu não consigo resolver? E vice-versa. Era sempre assim. E no dia a dia, eu não sabia, não sei, ainda estou no processo, assim, de... O autoconhecimento. O autoconhecimento é o que mais me vem, assim. Porque eu conheço muito todo mundo, eu sou muito, observo todo mundo. Agora, eu não me observo. Eu não sei reparar em mim mesma. E você, Júlia, como que foi para você? Dependeu muito. Tinha algumas coisas que eu virava e pensava, nossa, eu não me conheço mesmo. Aí eu perguntava pra Rafaela, que é a que veio comigo. Sim. Que chegou junto comigo, a gente tem uma amizade de anos, então eu perguntava muitas coisas pra ela que eu não sabia. E tinha outras que eu parava e analisava as atitudes que eu tinha tomado em certos momentos. Que eu falava, tá, isso daqui eu sei como resolver, isso aqui eu sabia como resolver pra mim e pros outros ao mesmo tempo. Foi difícil, realmente muito difícil, tentar fazer as atividades sem se conhecer direito. Exatamente. E você ainda teve situações em que você relembrou algumas coisas do passado, né, Júlia? Sim, algumas muito. dificuldades que você teve no passado e que com as soft skills você pôde entender um pouco melhor o que aconteceu, né? Você pode trazer um pouquinho pra gente? Ano passado rolou muitas brigas nas amizades que eu estava, principalmente por influência de outras pessoas, por fofoca. Realmente, a maioria das pessoas se virou contra mim, digamos assim, por conta de outras pessoas que falavam mal de mim, inventavam mentiras, essas coisas. E eu percebi que a empatia foi uma coisa que não tiveram muito comigo, porque não se colocavam no meu lugar. E eu também não me colocava no lugar dessas pessoas, porque teve algumas atitudes que eu errei, que eu não sabia reconhecer no momento, que eu tava, digamos, cega, aquele termo, uma cega perdida no tiroteio. Eu não sabia que atitudes eu tinha tomado, que eu tinha feito de errado para as pessoas se afastarem de mim. Então foi um autodesenvolvimento e no final do ano eu fiz uma tomada de decisão que foi me afastar dessas pessoas, não ter mais contato, porque eu percebi através do autodesenvolvimento que eu tive, do autocontrole, que o que essas pessoas falavam não eram verdades sobre mim. Eram só mentiras. Não era eu realmente. Eu não estava sendo eu estava sendo outra pessoa. Eu tinha criado uma personagem para caber naquele grupinho, naquele meio. Para pertencer. Para pertencer àquele lugar. Sendo que eu não pertencia àquilo. Então, a minha tomada de decisão foi eu me afastar de todo mundo e não falar com mais pessoas.
Aí foi essa a minha tomada de decisão que hoje em dia eu percebo que me fez muito bem. Que eu sou outra pessoa, eu tenho outra mentalidade para me relacionar com outras amizades. Já tenho uma atitudes que eu não tomo mais e também eu tenho falas que, por exemplo, para mim não pode ser problemática, mas para outra pessoa ou para Evelyn, digamos assim, seja problemática, entendeu? Sim. Tenho já essa percepção depois que aconteceu isso comigo. Ótimo. Olha só, gente. O que eu gosto dos adolescentes é exatamente isso. Tudo que as meninas trouxeram aqui são experiências, características próprias dos adolescentes, né? Então, eu consigo resolver o problema do outro, mas não consigo resolver o meu. Eu tenho que perguntar para o meu colega quem sou eu? Do que eu gosto mesmo? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? Por quê? Porque olhar para a gente é difícil. E nós não somos trabalhados para isso. Por isso a importância da educação socioemocional na escola, dessa disciplina projeto de vida, onde eu trago e faço os alunos olharem para dentro de si. Então eles começam a se conhecer e eu ainda falo para eles, vocês olhem para vocês, respondam as perguntas sem lembrar o que a sua mãe fala que você é, o que seu pai fala que você é. Não, agora é você com você mesmo, porque faz toda a diferença. O adolescente, ele está na formação da identidade. Então, se ele não se conhece, como que ele vai relacionar? Ele vai ter conflitos, ele vai ter problemas, ele vai ter mau humor. Então, se conhecendo um pouquinho mais é bem melhor. Como as meninas falaram, o autoconhecimento é a base de tudo. E foi uma das primeiras soft skills que a gente começou a trabalhar, né? E foi um trabalho prático, onde a turma toda teve que apresentar as soft skills, explicar e trazer vivências práticas. E aqui a gente pode perceber que a gente trouxe muitas situações, né, gente? Muita coisa aconteceu, foi muito interessante. Eu vou trazer algumas situações aqui para vocês agora, e eu gostaria que vocês me dissessem qual soft skill cabe aqui para ajudar a resolver essa questão. Pode ser? Então, olha só. Você brigou com um amigo porque ele não ajudou no trabalho em grupo. Qual soft skill a gente pode usar aqui, hein? Primeiro, eu acho que a gente usa empatia, né? Primeiro, a gente tem que entender o lado do outro, ver se realmente ele tá... O que aconteceu, pra ele não, né, fazer. E depois, eu acho que, dependendo da resolução que a gente encontrou, do resultado, tipo, ele não fez porque, sei lá, independente dos motivos, a gente tem que pensar olhando à frente, né, no outro. E eu acho que a mais importante é essa. E depois, eu acho que também é importante, junto com a empatia, o pensamento crítico, né? Sim. Porque o pensamento crítico, né, a gente estava até conversando, não é você criticar o outro, dar a sua opinião. Julgar. É você pensar com, até que a Júlia falou, com inteligência emocional, né? Então, você tem que estar bem trabalhado com você mesmo para poder entender o outro. Eu acho importante a empatia, né? Ótimo. E o trabalho em equipe, né? Sim. É um trabalho em grupo, o trabalho em equipe, dividir bem as partes, saber as habilidades, né, de cada um. Às vezes, um é bom para editar, para formatar, o outro é bom, gosta de falar, o outro, né? Então, saber resolver isso. Outra situação, Evelyn, que eu gostaria que você me dissesse qual soft skill poderia chegar aí. Está chegando a hora da apresentação e bate aquela insegurança. Sabe aquela crise de riso? A Evelyn é aquela que cai na risada, gente. É muito engraçado. Essa foi uma real. Ainda mais quando igual a Tati falou que ela pediu pra gente apresentar o trabalho dela. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Mas assim, eu respirei fundo. E assim, eu acho que a soft skill que mais assim me ajudou foi porque eu sou muito comunicativa. Só que com pessoas que eu tenho intimidade. E com coisas que eu sei falar. Segura em falar. Isso que eu fico segura em falar. Aí, como era um assunto que eu tava meio com medo, o nosso tema foi resolução de problemas, né? Aí a gente tinha que explicar tudo. Aí eu fiquei meio assim, né? Mas assim,
E a inteligência emocional também, para poder lidar com sentimentos. Porque eu fiquei nervosa, com medo de chorar, de ficar com raiva, de alguém errar a fala. Aí juntou tudo. Eu errar a fala, o outro errar a fala, ficar com raiva, com vergonha, e juntou tudo. Também Acho que tem muito questão do autocontrole, né? Isso, Você se autocontrole, autocontrolou muito ali. isso. Tipo, é uma junção, um mix de vários. Exatamente. Uma tá muito interligada na Tá, outra, sim, né? muito. Uma soft skill nunca tá sozinha. É. Ela sempre tá interligada com a outra. Júlia, alguém da sua família não concorda com a sua opinião? Qual soft skill a gente pode usar? Em quais, né? Eu acho que são quais. Esses São quais? Você deu um exemplo muito real na minha vida. A maioria dos meus familiares não concordam muito com o que eu falo. Principalmente meu pai. E principalmente em questão política, né? Porque aí sim. já vem a política, que já é um pouco Já é polêmica. delicado, Já né? é polêmica a Aham. política. Mas acho que é a atitude de crescimento, você ter a mentalidade boa para saber lidar. E a inteligência emocional também está muito interligada. Você não pensar imatura, na imaturidade. Sim. Você pensar, é meu pai ou é minha mãe, é mais velho que eu e me deu educação, eu preciso respeitar. Só que ao mesmo tempo que ele tem que me respeitar, eu tenho que respeitar ele. Ou seja, também tem muito da escuta e da presença envolvido nisso. Isso. E acredito que também a resiliência, você não mudar sua opinião só porque o seu pai tem uma opinião diferente de você. Porque eu vejo muito na internet, isso acontece também no dia a dia, várias pessoas que mudam sua opinião por conta de uma pessoa que ela gosta muito, entendeu? Então você sempre ter sua opinião própria, o seu pensamento próprio, você se impor. Ótimo. E isso também puxa muito do autoconhecimento, né? Sim, Se você puxa. tem autoconhecimento, você consegue emitir a sua opinião com mais segurança, né? E você não precisa ficar preocupado em a todo momento agradar o outro, né? Então isso é muito importante. Meninas, vocês aprenderam, hein? Nota 10 para vocês. Estou muito feliz. Agora, nós vamos falar de uma outra parte que nós também trabalhamos muito em sala de aula com os meninos, que é falar do futuro. Como que nós vamos usar essas soft skills no nosso futuro, né? No futuro deles, no desenvolvimento aí profissional. E aí é uma parte muito importante, que eu venho ensinando muito para eles sobre isso, né? Dizendo da postura que se deve ter no mercado de trabalho, os desafios que tem ao fazer uma entrevista de emprego, os desafios que tem, né, no ambiente de trabalho, que é muito diferente do ambiente escolar, que elas estão acostumadas. Então, a gente já está vivendo isso, elas já estão vivendo, já estão iniciando esse momento, que é o momento de fazer escolhas profissionais. E aí eu queria ouvir de vocês, como é que vocês acham que a gente pode usar essas habilidades na escolha da profissão? Eu acho que quando você se conhece, outro desenvolvimento aí de novo, eu acho que além de ser mais fácil, ainda é mais fácil de você não errar, você não cometer um erro quando você vai procurar um emprego ou, nosso caso, né, está no primeiro ano, mas já tem que pensar no que eu quero ser. Mas eu preciso saber como eu sou para poder escolher, para olhar para o futuro, para poder escolher o que eu quero ser, qual caminho eu quero seguir. Porque às vezes eu não tenho uma boa liderança, então eu não vou escolher algo, um emprego, uma profissão que depende e que o foco é a liderança. Então eu acho que quando a gente se conhece e a gente sabe das nossas habilidades, os nossos pontos fortes, pontos fracos, eu acho que facilita bem mais a nossa vida a ser uma vida melhor, né? Uma vida mais saudável e que a gente seja feliz. Eu acho que é bem importante. Eu acho a tomada de decisão também, porque a tomada de decisão, ela vem muito além do que só pegar e decidir. Tem que ter um pensamento, tem que pensar o que você realmente quer e também o trabalho em equipe. Sim. E saber escutar. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito difícil de trabalhar em equipe e saber escutar, porque pra mim só a minha opinião importa, só eu tô certa. Eu venho melhorando isso bastante, e porque trabalho em equipe a gente
a coisa mais difícil que tem. É. Eu gosto tudo do meu jeito. Se não for do meu jeito, Não tá bom. não tá bom. Exatamente. Também vem muito a questão da adaptabilidade, né? Você Sim. se adaptar no ambiente que você está. Mesmo não sendo, digamos assim, você estudou, você fez uma faculdade para uma coisa, só que de repente tudo desabou, você não faz aquela faculdade, você faz um curso técnico e você consegue arrumar um emprego naquela área. Você ter estudado para uma área e ter se adaptado em outra muito difícil, porque você tem um conhecimento maior sobre uma coisa do que sobre a outra, mesmo você tendo feito o curso técnico. Por exemplo, minha mãe, ela fez direito, ela fez faculdade de direito. Só que ela não conseguiu fazer a prova da OAB. Ou seja, ela não se tornou uma advogada. E ela fez um curso, ela trabalhou durante anos na área da saúde, era técnica em radiologia e densitometria, e hoje em dia ela é corretora de imóveis. Ou seja, foram várias áreas que ela se adaptou e hoje em dia ela está muito bem mais adaptada com o conhecimento que ela tem do direito na área da corretagem. Também é muito a comunicação e a inteligência emocional de estar ali. Exatamente. E aí, Júlia, você traz um ponto muito interessante, que eu também falo isso com vocês em sala, né? Que vocês são muito novos para fazer a escolha da profissão. Sim. E essa escolha da profissão, ela não precisa ser algo engessado. Antigamente, a escolha da profissão era para a vida inteira, né? Tinha, ou seguir a profissão da família, era aquilo que era para a vida escolhe, inteira. né? Exatamente. Agora, não. Agora, vocês estão chegando muito cedo na faculdade, né? Fazendo essa escolha muito cedo. E muito sem ter esse autoconhecimento, sem saber de quais habilidades realmente eu tenho para fazer tal curso. E aí eu deixo claro isso para vocês, que existe sim essa flexibilidade. Eu vou começar num curso, mas se eu começar o curso e falar, poxa, eu não tenho habilidade para esse curso, porque a gente aqui de fora, falar do curso é uma coisa. Quando você entra lá na faculdade, você começa a ter as matérias específicas, tudo muda, porque aí é muito específico. Aí você fala, ixi, não era isso que eu pensava, não. Mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? E vocês têm a oportunidade de fazer uma nova escolha, que é o que aconteceu com a sua mãe, né? E nessa nova escolha você vai se encontrando, porque nessa nova escolha você já está se conhecendo melhor, você já desenvolveu algumas habilidades, e chega um momento que você se encontra e pode ser feliz, né? Sim. Essa questão de escolher a profissão pensando só no retorno financeiro, isso também é algo que é muito delicado. É possível, gente, existe a possibilidade de ter retorno financeiro e ter prazer com a profissão. Nós precisamos tirar esse rótulo de que não, ou você ganha dinheiro ou você é feliz. Não. Eu posso sim, porque quando eu faço o que eu gosto, eu vou fazer bem feito, eu vou me destacar, né? E eu vou abrir portas, eu vou atrás do conhecimento, e assim eu posso ser um grande profissional. Isso tudo usando as soft skills. Sim. E também tem muito a questão sobre a pressão dos pais. De você escolher um curso que te dê bastante dinheiro, você seja bem sucedido na vida, mas ao mesmo tempo que te dê prazer de fazer. Meu pai sempre fala para eu escolher alguma área da computação, da tecnologia, Porque tá no auge. Porque tá no auge e rende mais. Uhum. Só que eu percebo que eu não sou dessa área, eu não gosto disso, não é uma coisa que eu sinto prazer em fazer. Mesmo eu sendo jovem, eu gostando de mexer no celular, sendo da comunicação tecnológica, digamos Sim. assim, não é uma coisa que me chama muita atenção, igual outros assuntos, vários. Então a pressão dos pais também é muito, muito rígida, te faz escolher. Você tem que ser doutora, você tem que ter um título de respeito, você tem que se impor na sociedade como uma pessoa de respeito. Isso. Essa pressão pesa E muito é na uma sua escolha. preocupação válida dos pais, né? A gente tem que entender também que eles, quando eles orientam os filhos dessa forma, eles estão querendo o melhor para vocês.
E dá pra gente fazer a junção das duas coisas, entende? E até mostrar para eles, pai, olha só, eu tô aprendendo isso daqui, você não teve esse tipo de aula, Criação eu tenho. muda, né? Então eu posso escolher melhor, eu não preciso ser só médica, ser só engenheira, ser só advogada para ser uma doutora, para me apresentar bem na sociedade, A né? geração vai mudando. Vai Até mudando. porque pra gente ser uma boa profissional em qualquer coisa, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? Pra poder Exatamente. ensinar, ou então lá em casa, ensinar meus pais, porque a minha família é uma família bem tradicional. Eu aprendendo isso daqui, eu consigo me ajudar e ajudar a minha família. Exatamente. Porque eles não tiveram essa aula, eles não tiveram esse acesso. Então, quando eu estou bem comigo mesmo e sei o que eu quero, fica tudo mais fácil, mais claro de fazer, né? Exatamente. Que bom, né, meninas? É muito bom É muito tudo bom isso, demais. não é? É. A gente vê, assim, parece que o mundo se abre à nossa frente. A gente tem várias oportunidades, né? E vocês estão aí no auge. Então, ter essa abertura é muito importante, né? Então, olha só. A gente viu aí a importância das soft skills na nossa vida, no nosso desenvolvimento, na vida prática, no mercado de trabalho, né? Então, isso é um pouquinho só do que a gente trabalhou no primeiro ano, durante o ano todo. E agora eu gostaria que vocês deixassem uma dica para quem ainda não conhece as soft skills, ou para os seus colegas também que já conhecem, né? E estão aí desenvolvendo junto. Que dica, o que vocês podem dizer sobre isso? Eu acho que se você não conhece, procura saber. Segue a Tati. Segue a Tati. Muito importante. E eu acho, como eu disse, né? Muito importante. Se você não tem esse conhecimento, procura, vai atrás, porque é algo, não sei se é o mais importante, mas que é muito importante, é muito relevante, principalmente no mercado de trabalho. E como eu disse, né? Para você se sair bem no mercado de trabalho, em qualquer parte da sua vida, você tem que estar bem com você mesmo. Então, eu acho que uma dica é procura saber, estuda sobre isso, que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai ser bem melhor. E também tá sempre se colocando no lugar dos outros. Mesmo que aconteça alguma coisa ou você não goste daquela pessoa, pensa no que essa pessoa está fazendo, Que ela passou. que ela passou para ela agir dessa forma. E também, como a Laura falou, procurar saber o que é mais a fundo, porque é uma coisa que vai ajudar bastante na inteligência emocional no seu mercado de trabalho. Como ela falou, né? Vai ajudar bastante. Eu acho que não só no mercado de trabalho, mas como a gente falou, da sua vida mesmo, pra você passar, ensinar isso desde sempre para seus filhos, porque a minha família sempre me ajudou, só que eu nunca tive esse incentivo, assim, não sei se Conhecer de me reconhecer, assim, sabe? De olhar para o lado emocional de olhar pro lado mesmo, né? emocional. Eu sempre olhava mais, assim, pra frente. Nunca parava e racional. olhava pra mim. Entendeu? Então, eu acho importante você conhecer, ter essa curiosidade, porque vai te ajudar bastante. Que bom, fico muito feliz, meninas, com esse desenvolvimento de vocês, viu? E eu tô aí para ajudar no que for preciso. Bom, soft skills, elas estão presentes no nosso presente, né? Elas fazem parte do nosso presente e do nosso futuro. Esse foi o nosso podcast sobre soft skills, projeto de vida. Até a próxima. Tchau! Tchau!